Salve progressistas, eu sou o Clayson. A briga entre o MBL e a família Bolsonaro, ela poderia ser classificada do ponto de vista figurado, obviamente, como uma briga entre duas gangues. É claro que o grupo da família Bolsonaro é muito maior e tem uma expansão assim gigante, né? Porque eles estão em todo o país e tem como principal, como o chefão, aquele que é o presidente da República. Então, obviamente, não se compara nesses quesitos assim de grandiosidade. Quem é o melhor? É claro que a família Bolsonaro está adiante do MBL. Mas o MBL, ele também, pelo menos nesse primeiro momento, não parece ter pretensões maiores. Eles querem demarcar território ali na sua área. É como se você tivesse uma gangue, digamos que manda no Rio de Janeiro, mas em determinados bairros são aqueles ali que mandam, que no caso seria o MBL. A gente está fazendo essa análise porque o comportamento deles é muito semelhante também. Tanto a família Bolsonaro quanto o MBL, eles não estão pensando no todo, eles pensam em si mesmos. Então eles fazem campanhas e eles falam para defender exclusivamente a si mesmos e para perpetuar o seu público na sua defesa. Então a gente tem claramente aí um grupo dos MBListas que são muito fiéis. O MBL ele consegue uma entrada, por exemplo, muito forte entre os jovens, muito jovens. E em contrapartida, nós temos a família Bolsonaro, que obviamente tem também os seus defensores fiéis, mas com um foco entre os velhos. Não muito velhos, mas também os muito velhos. A verdade é que o MBL não consegue entrar lá na tiazona do Zap, no tiozão do Zap. Mas o Bolsonaro e a família Bolsonaro, o grupo bolsonarista, também tem muita dificuldade em entrar neste grupo dos muito jovens. Então cada um, dentro do seu público, consegue uma certa hegemonia. E a gente está vendo agora alguns novos movimentos das duas gangues. Nessa eleição para a Câmara, que nós vimos essa semana passada, teve um quebra-pau interessante. O Kim foi lá, falou um monte, ele tem repetido algumas coisas que eu vou mostrar para você em vídeo aqui, e o Eduardo Bolsonaro, pelo que parece, mordeu a isca e também colocou a sua resposta. Eu vou mostrar em vídeo isso. Antes da gente mostrar esses vídeos aqui, eu quero fazer aquele pedido que a gente sempre faz aqui para te lembrar, para você dar o joinha aqui no nosso vídeo. A gente tem que agradecer, eu quero agradecer porque nós tivemos um crescimento de 500% aí entre o grupo de mulheres que acompanham o canal. Então, mulheres, sejam bem-vindas. Como vocês percebem, eu não tenho muito a oferecer esteticamente falando, mas a gente quer refletir com vocês. Então, sejam bem-vindas as mulheres que estão aqui e todos os inscritos. A gente tem uma média aí de 10 mil, 12 mil inscritos por mês. Então, vocês que chegam agora aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigado a você que está se inscrevendo. Se você é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho. Ative o sininho para você estar junto conosco e para você dar uma força aqui no nosso canal de uma maneira que a gente possa ter sustentabilidade. Seja membro, tá bom? Eu quero mostrar aqui para você, primeiramente, a fala do Kim. Essa fala ela foi proferida no contexto da candidatura às eleições de presidente, à eleição, né, de presidente da Câmara. O Kim ele se candidatou, teve 2 votos, não foi nada muito bonito, vamos dizer assim, do ponto de vista prático, mas ele conseguiu subir lá no palanque. Opa, calma, rapaz, calma que eu já vou colocar você aqui. E ele conseguiu proferir que eu acho que era a intenção maior dele. A gente pode até classificar como um pronunciamento do Kim Kataguiri lá no plenário. Ele subiu na tribuna e falou, eu vou cortar aqui o início, mas é para você pegar os pontos principais, tá ok? A emenda do juiz de garantias. Aqui ele fala, sancionou também a lei aqui ele fala sobre algumas coisas as quais ele é contra, que foram aprovadas pelo grupo bolsonarista, e ele segue. Abuso de autoridade contra policiais, juízes e promotores. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso,
lanço essa candidatura de protesto com pauta única: o impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilha corrupto, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão pra isso. Tem culhão pra ficar falando na internet. Chega no plenário, é tudo tchutchuca do Centrão. É tudo venda de voto. Enquanto iam pra rua pedir Lava Jato, pedir COAF com Moro, pedir prisão em segunda instância, não pedia liminar pro Gilmar Mendes no Supremo. Não pedia liminar pro Gilmar Mendes no Supremo. Bom, aqui o que a gente percebeu é que, mais uma vez, o Kim vai em plenário para falar a respeito da família Bolsonaro como quadrilheiros e corruptos e tudo mais. A gente, na verdade, não tende a discordar frontalmente com isso, tá? Existe sim um comportamento de quadrilha, vamos dizer assim, na família Bolsonaro, mas daí é você afirmar, é isso mesmo e tal, você tem que ter provas e você tem que ter um mínimo de embasamento. Ao que parece, o Kim tem estas provas. Eu acredito que é uma forma de chamar atenção também para si, porque a gente sabe que lá no plenário você tem liberdade para poder falar. Então ele tem nas suas costas, né, ele tem costas quentes, porque ele tem a famosa imunidade parlamentar. Então ele pode falar que ele tem essa liberdade. Não é como nós aqui, que se formos afirmar isso, a gente vai ter uma série de problemas. A verdade é que o Eduardo Bolsonaro, ele mordeu a isca. É importante, antes de eu mostrar para você o que disse o Eduardo Bolsonaro, você entender como que é a ferramenta de marketing político do MBL. Eles são, eu considero, sujo. Eu não estou aqui defendendo nem Bolsonaro, nem MBL. Na verdade, eu acho que os dois são perniciosos para a política, eles não contribuem em nada, eles só pioram a situação política do país. O MBL, quando faz campanha, é uma campanha asquerosa, é uma campanha nojenta. A gente pode reparar aí que são inúmeros os problemas, inclusive o próprio Mamãe Falei já foi processado e condenado. Ele chegou a invadir uma reunião que ele, antes de invadir a reunião, ele fala, olha, tem este aviso aqui de que homens não podem entrar nessa reunião. Era um grupo de estudos na faculdade, na USP, e ele simplesmente sabendo disso, lendo o aviso de que homens não era permitido a presença de homens lá, porque eram assuntos que se tratavam exclusivamente da anatomia feminina, do ponto de vista de uma análise mais objetiva, mulher para mulher, vamos dizer assim. E ele se vestiu fantasiado de uma vagina gigante e invadiu o local. Foi processado, perdeu o processo, recorreu e perdeu novamente, não tem mais como recorrer, foi condenado e inclusive vai ter que pagar, ou se já não pagou, uma indenização àqueles que ele de alguma forma ofendeu. A verdade é que para ele não interessa muito se ele está errado, se ele realmente vai ser condenado como foi. O que interessa para ele é que ele usou isso como peça publicitária. E aí aquelas pessoas que estavam lá, professores, estudantes, aqueles que estavam lá desenvolvendo alguma coisa em relação a conteúdo de ensino, que estavam querendo ter a sua privacidade para poder desenvolver isso com tranquilidade, viraram meros coadjuvantes nessa campanha política do Mamãe Falei. Então eles se elegem dessa forma, eles simplesmente usam as pessoas sem o menor escrúpulo. O Mamãe Falei é mestre disso. Ele decorava lá alguns textos específicos e saía nas manifestações para tentar humilhar as pessoas, para tentar diminuir as pessoas, para que ele se colocasse como alguém inteligente. Na primeira vez que ele conseguiu pegar alguém que realmente era mais inteligente que ele, mesmo não estando preparado para isso, ele conversou na ocasião com um professor universitário que deu respostas para ele extremamente inteligentes, pertinentes, válidas. Ele simplesmente censurou, ele cortou esse professor.
O azar dele é que haviam outras pessoas filmando e essas pessoas filmaram o Mamãe Falei sendo humilhado por um manifestante que ele tentou humilhar. Só que até lá ele já tinha usado milhares de pessoas para fazer a sua campanha política. É uma campanha suja, é uma campanha que não é propositiva, ela não traz melhoras para a população, ela não tem projetos claros que possam trazer algo que vai realmente ser bom para a coletividade. Mas do ponto de vista da linguagem de internet que eles utilizam, do ponto de vista do público que eles almejam, dá muito certo, tanto que eles foram, tanto Kim Kataguiri como Mamãe Falei foram eleitos com uma quantidade absurda de votos. E depois dessas eleições, nessas eleições agora, as últimas que teve para prefeito, as coisas ficaram mais complicadas ainda, eles se sentiram mais poderosos, porque apesar de estarem em quarto e quinto lugar, né, o candidato do Bolsonaro teve poucos votos, menos de 10% a mais dos votos do candidato do MBL. Então é aquilo que eu disse para você, naquele bairro ali eles estão começando a demarcar mesmo. Apesar de somados os candidatos do MBL e do Bolsonaro, Russomano e Mamãe Falei, tiveram um pouco mais de 1 milhão, e os dois primeiros tiveram mais do que 3 milhões, os dois primeiros fora dessa guerra de gangues deles, a verdade é que eles demarcaram um território e se sentiram muito poderosos depois dessa votação expressiva, mais de 500 mil votos do Mamãe Falei. Então a gente tem que levar aqui que depois deles terem demarcado, né, feito xixi no poste da sua área ali em São Paulo, eles se sentiram mais poderosos. Foi quando o Kim Kataguiri reforçou esses ataques à família Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro ele deu uma resposta e você vai saber agora qual foi essa resposta. Na ocasião estava sendo montada a mesa diretora, mas o Eduardo Bolsonaro correu ali para fazer esse vídeo. Mas eu vim aqui para responder o deputado Kim Kataguiri, que de última hora fez uma candidatura fajuta à Câmara dos Deputados. Logo ele, que é do mesmo grupo, da mesma turminha do Maia, vem querer apontar o dedo contra nós do governo para dizer que estão juntos com o Centrão, quando ele próprio faz parte do Centrão. Infelizmente ele não respondeu às minhas indagações sobre Luciano Ayan, que é o apelido, na verdade, né, de Carlos Afonso, o mentor do MBL, que foi pego numa operação da Polícia Federal, incluindo lavagem de dinheiro de milhões de reais, e na casa de uma das pessoas ligadas ao MBL também foi encontrada uma bandeja com droga. Fatos lamentáveis que até agora não foram explicados. Mas, pois bem, reiteradas vezes o deputado já tem ofendido, né, com a intenção de insultar a mim, a minha família, falado diversos xingamentos. Eu respondo a você, Kim, que a gente vai se ver agora na justiça. Você vai ter que pagar e ter que provar o que você está falando. Eu inicialmente não queria processar o deputado, porque agindo dessa maneira, um tanto quanto infantil, fica óbvio que o que ele quer é holofote. Mas como ele vem repetindo essa conduta e vocês pedem para que nós tenhamos essa conduta de processar, eu assim o farei, não utilizando nenhum recurso público para isso, mas utilizando pessoas que eu conheço de boa capacidade. Então você percebe que ele mordeu a isca. A verdade é que o Kim estava brigando para poder ser processado mesmo, porque tudo isso acaba trazendo para ele, para o Kim Kataguiri, para o próprio MBL, uma legitimidade. Falar, olha, a família Bolsonaro está nos processando. E ele sabe que isso não vai ser algo mais grave, não vai acontecer algo mais grave, porque, como eu disse, existe a imunidade parlamentar, existe esse direito dele poder falar isso em tribuna, ele não faz vídeos fazendo isso, né, falando isso de forma aleatória, ele fala na tribuna, porque é lá que ele sabe que realmente isso acontece de uma maneira mais segura. E sempre que o Kim faz isso, ele entra para os trend topics do Twitter, ele passa a ser comentado. Eu até esperei passar um pouquinho essa onda para não repercutir também, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar isso com você. Nós estamos sendo invadidos na nossa política por oportunistas e por pessoas que jogam baixo. Nenhum desses dois aqui são santos. Família Bolsonaro, você sabe muito bem, manipula as redes sociais, utiliza grupos a seu favor para colocar mentiras, notícias falsas, para colocar narrativas que são completamente inverídicas. O MBL é a mesma coisa, usa essa linguagem, usa essa forma agressiva de lidar com os adversários políticos e também com aqueles que eles consideram inimigos, a esquerda,
os esquerdopatas na linguagem deles, e com isso eles conseguem obter uma certa aprovação de pessoas que têm também um conhecimento muito reduzido do ponto de vista da política e que também estão muito de saco cheio com a política, entre aspas, tradicional, a chamada política, a velha política. Na verdade, ambos, tanto um quanto o outro, o MBL ou a família Bolsonaro, utilizam as ferramentas da velha política de sempre, só que adaptadas a uma linguagem digital. Esse comportamento deles de achincalhar, de falar contra adversários políticos, de ser uma pessoa completamente desrespeitosa, isso é muito antigo, isso remonta a tempos da era coronelista, as pessoas simplesmente fazerem bravatas e falarem... Eu ia falar até uma besteira aqui, né? Vamos falar assim, falar em merda para poder obter atenção, para chamar atenção e para ter do seu lado não apenas os seus próprios apoiadores, como aqueles que são contra o seu adversário político. Com isso, eles têm uma aprovação, tanto um quanto o outro, quase que imediata. Para a população, isto é péssimo. Nós saímos sempre perdendo, porque não há projetos e propostas que possam melhorar aqueles que realmente precisam. Você observa que tanto a família Bolsonaro quanto o MBL, não existe, para eles não existem pobres no Brasil, não existem pessoas passando fome, não existem pessoas em linha de miséria, nós não voltamos, né, como estamos hoje vendo, não voltamos ao mapa da fome, que é um dos grandes problemas, não temos 14 milhões de desempregados. A história deles é ficar nessa briguinha, nessa guerrinha, que, como o próprio Eduardo Bolsonaro falou, é uma guerrinha infantil, mas ele também tem muito pouca moral para falar a respeito disso. Eu espero que pelo menos com esses debates aí, agora com esse possível processo, o Kim deu uma arrefecida também nessa questão de usar a tribuna para falar besteira e ficar atacando de maneira superficial os adversários, e espero que eles possam começar a pensar um pouco mais no povo. Apesar das esperanças serem assim quase que utópicas, eu não acredito que isso vá acontecer. E você? Você acha que eles vão passar a falar um pouco mais da população e dos problemas do país? Ou você acha que eles vão continuar nessa guerrinha imbecil, onde cada um quer só delimitar o seu próprio território? Eu espero que você coloque aqui no comentário a sua opinião a respeito disso. Espero também que você se inscreva no canal. Não se esqueça de dar o joinha no vídeo. Se você ainda não deu, por favor, esse é o momento. E ative o sininho. Olha, você pode ser membro do nosso canal com apenas R$ 2,99. Existem outros pacotes lá. Se você puder, pelo menos no primeiro mês, dar uma forcinha a mais. Nós estamos aqui batalhando para melhorar a qualidade da nossa imagem nas lives. Nós vamos fazer isso com a sua ajuda. Dê essa força pra gente, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.